Fala aí pessoal, beleza? O Enredo Cultural de hoje está aqui no Centro Cultural da UFG, onde acontece o Festival Frestas, que é um evento que tem como objetivo a integralização das artes. E esse então é o tema do nosso Enredo Cultural de hoje, as artes integradas. Seria possível pensar em artistas, músicos, cineastas, dançarinos e atores conversando apenas um idioma? É o que você confere a partir de agora. Vamos começar. Para a gente começar o nosso enredo cultural, a gente recebe aqui do Uruguai o Fernando Velasquez e o tema do programa de hoje é arte, são artes integradas, né? Uma coisa que você já trabalha há um bom tempo, né, Fernando? Sim, eu acho interessante como a nossa época é uma época que tende a ser muito criativa em termos de refletirmos sobre o que acontece, né, cotidianamente e inventar esses rótulos, né? O tempo inteiro a gente tem que estar nomeando as coisas que acontecem, que muitas vezes são coisas reformuladas, né, novas, por momentos novas, né? Mas a ideia de artes integradas hoje, quando você me pautou um pouco agora, eu pensei como a multimídia fez isso, né? No momento começou a se falar da ideia de multimídia, e a multimídia nada mais é do que a integração das mídias, né? Então você tinha a música, tem o vídeo, tinha a fotografia, a pintura, enfim, a escultura, e tudo isso, a partir da ideia de multimídia, começa a se misturar necessariamente, né? O que antigamente era compartimentado. E hoje em dia esse avanço tecnológico, né? Essa quantidade de possibilidades que o pessoal que mexe com criação tem, ela promove também um pouco o encontro entre os profissionais de outras disciplinas, né? Então é muito comum você juntar o músico com o pessoal do design, da publicidade, da dança, das artes plásticas, das artes visuais, né? Porque as plataformas, elas já têm isso dentro delas, né? Ou seja, elas já são integradas, né? Um site hoje já, não sei se a gente pode fazer o exercício de lembrar quando começou a internet era hipertexto, né? Era texto mesmo, que você ia linkado de um para o outro, aí você tinha que baixar os plugins, lembra, para poder ver o vídeo, para poder ouvir o som. Hoje isso não existe mais, é da natureza das coisas que acontecem no mundo conectado, que nem dá para falar nem multimídia, ela naturalmente é uma coisa que tem de tudo, né? Tem vídeo, tem som, tem áudio, tem plugins e outras coisas, né? A gente pode pensar nas interfaces que a gente não vê também, né? Como, por exemplo, um chaveiro eletrônico de um banco. Também é uma interface desse tipo que um artista pode usar, né? Os protocolos de rede são protocolos que podem ser usados para fazer arte, né? Então, de certa forma, eu acho que o mundo nos leva a pensar nisso, nessa integração das coisas, né? Meu nome é Ana Carolina Venceslau e eu sou artista da dança e pesquisadora. Então, o Frestas é um projeto bem bacana porque tem esse intuito de convergência de linguagens mesmo, e eu acredito que cumpre de abrir esse espaço que eu percebo que cada vez mais artistas de diferentes linguagens têm esse desejo de convergência mesmo e de poder manifestar esse potencial de criação, não mais, no meu caso da dança, que a gente tem por formação essa coisa muito forte do corpo, né? E eu acredito que o Frestas, com o projeto de música, agora com os uruguaios, essa linguagem com o audiovisual, e no meu caso é um desejo, essa aproximação com o audiovisual, de poder ampliar as possibilidades de expressão, de atuação, e de também, acho que é muito legal a questão do encontro, da potência do encontro, né? E da partilha, porque cada um vem de um lugar diferente, e aí poder convergir isso num único projeto é a possibilidade também de troca de experiência, de troca de saberes, de estar junto. Bom, eu sou Francisco Lapetina, eu sou uruguaio, sou músico, artista visual, sonoro, é isso que eu faço.
Bom, a arte integrada o que eu acho mais interessante das possibilidades da arte é aquela arte onde cruzamento de linguagem, né? Mistura, fusão de linguagens e disciplinas, interdisciplina. Bom, eu estudei arquitetura no Uruguai e acho que na faculdade de arquitetura foi onde eu encontrei os vínculos para tudo que eu faço hoje na minha vida. Eu trabalhei também muito com comunicação visual, que também começou lá na escola, na faculdade de arquitetura, e também conheci músicos na faculdade de arquitetura, que foram quem também me motivaram muito na parte da música. E então eu sempre tenho trabalhado misturando música com comunicação visual, mesmo também trabalho em publicidade, mas sempre mexendo com tudo ao mesmo tempo, né? E aí depois conheci a minha mulher, que é coreógrafa, então tenho trabalhado muito também para dança e tenho trabalhado muito também agora estou num trabalho também de desenho animado para crianças, que mistura aventura com educação. Tem muita coisa assim e tudo vai se misturando. Nossa, que arte é o que completa a sua vida, o que cheia é o espírito mesmo, né? Evolução do homem está na arte, a salvação do homem, da humanidade está na arte. Então, não sei pensar outra forma de viver a vida que não seja vinculada com criação. Vamos falar assim mais amplo, né? Criação, o poder curativo e sanador, empoderador da criação. Você tem que ter alguma área de criação na sua vida. Mesmo se você trabalha 8 horas num banco, tem que pegar assim um trabalho, um desenvolvimento que tem a ver com criação. Por não chamar arte, porque pode ser arte, mas pode ser também artesania, pode ser o que seja, trabalhar com as mãos, criar alguma coisa. É imprescindível para a saúde. Não sei se tem uma forma racional de entender isso, mas se você só com olhar um pouco o que acontece com as religiões, né? A importância que tem a música dentro da religião. A religião sempre, desde sempre, e hoje você entra numa igreja, vai ter música. A música e que transporta o ser humano num outro nível de percepção, né? Para captar outras, a música coloca você numa outra dimensão que habilita a captação de outro universo. É uma meditação. A música, fazer, escutar, diferentes formas de viver a música, é uma forma de meditação que coloca você para compreender, habilita outras entradas de outro tipo de estado do espírito e do corpo também. Hoje vai ser um dia muito agitado, não? Como fala? Agitado. Agitado. Vai ter muito, porque a gente começou ontem um workshop que é com o pessoal daqui da Goiânia, um pessoal muito bacana, a gente vinculado com teatro, com criação, com performance, com audiovisual. É uma instalação interativa que a gente fez ontem. Primeiro a gente conversou um pouco do conceito e depois saiu lá no campus do UFG, não é? O campus do UFG, fazer captação de imagens e som, e hoje vai transformar aquilo numa instalação interativa com uns sensores. Aquela instalação vai reagir à presença do público lá na sala da UFG. Isso vai acabar no meio-dia, e aí a gente vai começar a montar a peça, uma outra peça que a gente tem com o Fernando Velasco, meu parceiro, uma peça audiovisual, uma performance audiovisual que se chama de Library. É isso. Vai ter um dia completo de trabalho aqui no auditório da UFG. O Enredo Cultural vai para um rápido intervalo e na volta tem mais. Não sai daí, hein?
a gente está conversando com o Fernando Velasquez, né, que está falando sobre arte integrada e é o representante uruguaio dessa modalidade. E agora no Enredo Cultural a gente recebe aqui a representante brasileira de artes integradas do programa de hoje, a Flávia Maria Cruvinel, que é professora da EMAC e também é responsável pelo projeto Música no Campus e também por essa organização desse evento Frestas que está acontecendo aqui, não é isso? Isso. O Frestas surgiu da união de três projetos de extensão da UFG, né? O Conexão Samambaia, coordenado pelo professor Kleber Damaso, da EMAC, o Fronteira, né, de cinema, que é coordenado pelo professor Vônia Yunes e a Marcela Borella como coordenadora externa, e o projeto Música no Campus, no qual eu coordeno, né? Então, foi a partir do programa Proeste, do edital Proeste, nós fomos contemplados e iniciamos esse trabalho, né? Então, que é muito interessante, né? Então, a gente trabalha com a perspectiva de integração das artes, né? Esse diálogo, né? Essa abertura, né? Tanto é que a Frestas é essa abertura, essa maneira de olhar e abrir para essas conexões, né? Então, a partir do diálogo entre as artes, né, a gente iniciou esse projeto que tem, na verdade, uma gama de linguagens artísticas, né? Música, dança, performances, audiovisual, cinema, teatro, né? E assim, vamos dizer assim, as novas manifestações artísticas, né, que a gente não tem como nomear, né, porque são totalmente hibridadas, né, então a gente está muito feliz. Do ponto de vista pedagógico, assim, onde você acha que ocorre, assim, o principal benefício, por exemplo, dessa troca de informações? Se a gente for pensar, o que o cara do audiovisual ganha? O que a pessoa da música ganha? O que a pessoa da dança ganha? Eu acho que a princípio, só do contato já ganha muito, né, porque cada um vem com o seu olhar, né. Então, por exemplo, o professor Kleber, o Conexão Samambaia, é um projeto extremamente de artes integradas. Como é que ele convida um artista plástico com um compositor, com um bailarino que nunca se conheceram, promove um encontro de residências e a partir desse encontro, dos diálogos, vão surgindo os produtos, as obras artísticas, né? Então, só do fato de se conectar a outras formas de fazer arte e outras ideias vão surgindo. Em relação à questão pedagógica, por exemplo, ontem eu até estava numa banca onde tinha contação de história, né? Então, a proposta da aluna da EMAC é levar a contação de história para os espaços alternativos de ensino e escolas. Então, trabalhando literatura com o canto, com a encenação, né? Então, assim, a partir dessa integração das artes, por exemplo, a criança, numa situação de contação de história, ela vai ter o contato com a música, vai trabalhar a sua escuta, né? Seu ouvido e sua musicalidade, mas, ao mesmo tempo, ela vai prestar atenção no texto, vai apreender alguma coisa da encenação. Então, assim, cada ser humano apreende de uma forma diferente, mas com certeza é enriquecedor. Na realidade, eu acredito que a gente tem espaços bastante solidificados para cada uma das linguagens, algumas com um potencial, um poder maior assim de fluir no mercado goiano, de até serem reconhecidas pela cidade como artistas, grupos que já são reconhecidos, tanto na dança quanto no teatro, quanto as produções de cinema. E eu percebo que cada vez mais, e o Frestas eu acho que ele é resposta para isso, a gente começa a ter festivais integrados da música, artistas da música que estão fazendo cinema, diretores de cinema, realizadores, convidando bailarinos para atuar, e isso é muito legal. Eu acredito que meu lugar de fala é a dança, mas cada vez mais eu percebo o lugar do artista no mundo. Então, num determinado momento, você tem o desejo de se expressar por uma mídia, que pode ser o audiovisual, que o corpo como mídia, e em outros momentos pode ser a música, pode ser o canto. Então, eu percebo que esse espaço de convergência é um espaço de síntese e que Goiânia e que os artistas goianos cada vez mais buscam isso. Então, é óbvio que o lugar de fala é o corpo, é a dança, mas aí eu em contato com um músico já se torna uma outra coisa.
Olá pessoal, eu sou Marcela Borella, sou realizadora audiovisual e produtora cultural e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre artes integradas. São projetos que visam unir várias linguagens das artes. Não tem muita regra as artes integradas, eu acho que isso é a coisa mais legal. A ideia de artes integradas é um chamado à união de várias linguagens artísticas. Então hoje a gente tem o Frestas, o Programa de Artes Integradas da UFG, que juntou um festival de cinema, um programa de residências estéticas, artísticas e um programa de música. Enfim, quando você trabalha artes integradas, acho que uma coisa muito importante é tentar preservar a singularidade de cada projeto, de cada linguagem, né? E ao mesmo tempo fazer com que essas áreas possam se interlaçar de modo a realmente transformar uma a outra. Porque hoje nenhuma arte é estanque, né? O cinema está constantemente influenciado pelas artes visuais, pelo teatro, pela música. O cinema, na verdade, já é uma arte que mistura todas as outras, né? Desde a sua criação lá no final do século XIX. Então, o cinema já tem esse chamado, mas, por exemplo, a música num diálogo com as artes visuais. Ontem a gente ouviu aqui no Frestas uma coisa muito interessante. O audiovisual é o melhor meio de transporte para a música hoje, né? Por causa das redes, por causa do YouTube e tal. Então, a convergência tecnológica, a internet, as redes, elas estão fazendo com que as artes se integrem mais. Então, a linha de artes integradas hoje, inclusive em editais de fomento, em projetos diversos, já é uma linha bastante forte de atuação em artes no Brasil e no mundo. Então, é isso que eu queria falar um pouco para vocês se atentarem a projetos de artes integradas, porque são muito legais, transformam a nossa sensibilidade de um jeito muito especial. Obrigada, até mais. O Enredo Cultural vai para a sua última parada. Na volta, tem mais artes integradas. Bom, trabalho com dança faz pouco mais de 15 anos e atualmente sou professor da Universidade Federal de Artes Cênicas, da Universidade Federal de Goiás, no curso de Artes Cênicas, e estudante do programa de pós-graduação em História. E estou aqui para apresentar o projeto Conexão Samambaia, nosso programa de residências, onde a gente recebe artistas estrangeiros em deslocamento para interagir com artistas locais e pensar formas de pesquisar, impulsionar procedimentos, processos criativos nas mais diversas linguagens da arte. Apresentando um pouquinho das residências, essa primeira a gente tem a Kikatai e a Fabíola Moraes. Aqui tem formação em dança e capoeira, sobretudo, e a Fabíola Moraes das artes visuais. Então, a ideia é criar esse espaço de interação, né, de um fluxo de experimentação. A figura das duas atuam como uma espécie de orientadora, de facilitadora de processos investigativos que são abertos para artistas locais, artistas da cidade que queiram, de alguma forma, arriscar, desafiar seus conceitos e experimentar. O primeiro espaço de intervenção do Conexão Samambaia é uma residência e isso traz todo um elemento especial, não só por causa da possibilidade de convivência que a gente tem entre os artistas, né? Mas por reforçar um questionamento sobre os lugares
onde acontece a arte. Então, acho que esse espaço ele permite a gente redimensionar um pouco esse lugar, né? Pensar onde que acontece, de que forma que acontece, né? Nas relações que a gente estabelece a partir do contato entre o artista, a obra e um espectador, né? Um projeto muito especial que ele vem sendo pensado há um tempo, né? E que ele está muito relacionado com essa vontade de aproximar pessoas, de estabelecer encontros. A grande maioria dos convidados não se conhece, então tendo os primeiros contatos via internet, né, como uma forma realmente de ampliar contatos, de facilitar redes de comunicação, de produção. Eu criei um sistema, uma base de dados, onde a pessoa podia enviar um avatar para mim, uma imagem, que poderia ser qualquer coisa, mas na época não existia Facebook, não existia nada disso. A ideia de avatar era muito incipiente massivamente, né? Só os experts que tinham games ou que já tinham conta na internet através das universidades e tal. E era uma base de dados na qual era interativo, porque as pessoas mandavam o que elas queriam, não tinha censura nenhuma. Então, se alguém que queria colocar uma coisa proibida, pornográfica, tudo era aceito e ficava lá. E cada vez que alguém acessava o site, o que aparecia na visualização eram esses avatares, essas fotos, arrumadas sempre de uma forma diferente. Então, de certa forma, já tinha um pouco essa ideia de que, por exemplo, a base de dados te dá a possibilidade de variabilidade, né? Você tem os dados numa base de dados, mas na hora que a interface, que é o que aparece para a gente, ela pode trazer esses dados de diversas formas. É uma das características desse universo digital. Já estava explorando, comecei a explorar isso, como já estava começando a trabalhar com vídeo nessa época, a partir dos anos 2000, um pouquinho antes, talvez. E eu estudei, acho que tudo um pouco se virou de vez para esse lado em 2003, porque eu tinha estudado música, artes plásticas e arquitetura no Uruguai e não tinha me formado em nenhuma das três universidades. Né? Eu era multimídia, né? É muito gozado isso quando você reflete sobre o passado. Na época não existia isso, o seu computador estava surgindo, né? Mas eu gostava de tudo e não me decidia, entendeu? Então, eu gosto do espaço, estudo arquitetura, e gosto das artes plásticas, gosto de música. E justamente o que falávamos anteriormente, era tudo meio segmentado, assim, né? E aí, quando isso vira uma realidade, também o começo dessa era multimídia era muito chato, né? Você programar para HTML era uma coisa chatérrima. Para quem estava acostumado a mexer no software de design, puxa, arrasta, tal, não sei o que, você programar aqui é código puro, entendeu? Para fazer uma linha, você passava 15 minutos para fazer uma linha. Então, eu demorei também a ter interesse, porque a ferramenta não ajudava, né? O mesmo com vídeo digital, com essas coisas, né? Porque em 2003 eu falei, eu quero fazer um mestrado, né? Metido, né? Porque não tinha nem gravação, mas eu estava achando que tinha que fazer um mestrado. Eu fiz 5 anos de arquitetura no Uruguai, estudei um tempo, mas... E aí decidi fazer, o caminho mais curto para fazer o mestrado era fazer um curso curto, que estavam surgindo no Brasil naquela época, os cursos de 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos. Os cursos técnicos, né? Cursos técnicos, né? E aí eu me formei em tecnólogo em design de multimídia, um curso de 2 anos e meio, no qual... Na verdade, esses truques, né, que a gente dá no céu, essa sorte que a gente tem na vida, porque a minha ideia era encurtar o tempo do estudo, então eu fui pegar uma coisa que eu já sabia para poder tentar me aprofundar no mestrado, só que esse curso, eu já era designer há muitos anos, né? Só que ele me colocou em contato com alguns teóricos, alguns professores que hoje são amigos, alguns deles viraram parceiros de trabalho, que estavam discutindo esse aparecimento do universo digital. Então, ali eu virei de vez, né? Porque teve em contato com a teoria, e uma teoria que estava sendo feita na hora. Porque esse universo estava surgindo e eu estava em contato, teoricamente, com os professores, né? E a partir do arcabouço teórico da faculdade, com as pessoas que estavam pensando esses fenômenos que estavam emergindo naquela hora, né? E nessa época eu virei de vez, parei de pintar, de pintar manualmente, digamos, porque o meu universo é muito pictórico, mesmo trabalhando com base de dados, então eu tenho uma relação estética, né, com a forma que se traduz na fatura dos trabalhos, digamos. Né? Mas foi assim o processo, né, na verdade, um processo um pouco natural que foi impulsionado por isso, aí fui fazer um mestrado e estou num doutorado, que está aí para terminar, enfim. A questão das artes integradas é a gente buscar
essa vivência artística como um todo, né, nas variadas modalidades artísticas. Nós temos na área pública o Centro Livre de Artes, que também trabalha, né, também final dos anos 70, começo dos anos 80, com as artes integradas, também trabalhando nas 4 modalidades artísticas. Eu penso assim que todo mundo poderia ter essa capacidade ou essa oportunidade, na verdade a oportunidade de vivenciar, né? Quanto mais linguagens e modalidades artísticas. Eu, por exemplo, eu iniciei minha trajetória na música e na dança, compreendi, tive uma época que me dialoguei mais com o teatro como, não atriz, mas participante de oficinas, e depois e as artes visuais sempre fizeram parte da minha vida, ou desenhando, eu sempre desenhei, e também fruindo, né, que eu sempre estive nas galerias, eu sou aluna também, fui aluna do Centro Livre de Artes em criança, né? Então, o contato com as diversas artes, eu acho que me propiciou ser hoje uma gestora cultural. Pessoal, então nós vamos chegando ao final de mais um Enredo Cultural. Semana que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV UFG. Valeu!